nosso irmão João disse que é importante para a gravação. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, diferente, divergido do nosso irmão, que me agradece. E nós, como trabalhadores da última hora, que agradecemos ao convite do GECAL e de outras casas, porque nos dão algumas vezes a oportunidade de trabalhar e nos motivam a estudar, nos preparando para apresentar o resultado dos nossos estudos. Então, nós é que agradecemos. Muito obrigado, meus irmãos, encarnados e desencarnados, pela oportunidade. Hoje vamos falar sobre o novo começo, Apocalipse 21:5. Mas eu não vou me referir especificamente aos exemplos de novos começos mencionados na Bíblia, porque todos nós temos acesso à Bíblia, todos nós podemos ir lá e ler isso. Então, prefiro tratar do dia a dia, das nossas experiências, da nossa vivência prática, que nos brinda com tantas oportunidades de recomeço. Não podemos esquecer, né, que foram, embora isso assim não fosse mencionar, mas bem rapidamente, que foram alguns casos muito marcantes, né, na saída de Abraão com o seu povo da cidade de Ur. Foi um novo começo importantíssimo, né, previsto já na programação da vinda de Jesus. A saída de Moisés e o povo judeu do Egito, rumo à Terra Prometida, embora demorasse 40 anos para chegar, foi um recomeço importantíssimo, fundamental, porque foi o povo judeu escolhido para receber a Jesus. E é graças a Jesus que nós estamos aqui. No terceiro dia deste ano, no primeiro sábado deste ano, começando de novo. Aliás, começamos todos os dias, né? Novamente, o calendário é só uma forma de contar o tempo. Na verdade, um dia atrás do outro. Entretanto, dizia Santo Agostinho, digo santo porque aí nós já sabemos quem é. Porque no Espiritismo não temos santos, não cultuamos santos, não temos, eu me refiro à senhora que está aqui pela primeira vez, não sei se é espírita ou se veio visitar, mas enfim, no Espiritismo nós não temos santos, não temos sacerdócio organizado, culto a imagens, nem nada desse tipo. Mas Agostinho foi uma pessoa muito importante na doutrina espírita, porque ele participou da constituição da doutrina espírita, foi um dos espíritos elevados que participou, né, dando as orientações, dando ensinamentos. E Agostinho dizia o seguinte: faça como eu fazia quando eu estava vivo. Dizia vivo porque era uma forma mais simples das pessoas se expressarem há um século e meio atrás. Hoje nós dizemos quando era encarnado. Faça como eu fazia, que todas as noites recordava o que tinha feito durante o dia e fazia um balanço das minhas atitudes e um julgamento, uma autoanálise. Será que eu errei? Será que eu ofendi alguém? Será que eu tenho algo a consertar amanhã em razão do que eu fiz hoje? Então, esse tipo de análise para um recomeço do dia seguinte, conforme ensina Agostinho, é muito útil. É muito melhor nós analisarmos a nossa vida todos os dias do que fazermos isso uma vez por ano, ou talvez uma vez a cada década, ou talvez quando estamos numa cama de hospital sabendo que dali nós vamos partir. Quantas pessoas só nessa hora é que lembram de pensar e fazer um retrospecto de suas vidas? E aí, talvez seja tarde para resolver tantas coisas que poderiam ser renovadas, ser resolvidas, conforme nós aprendemos, enquanto estávamos a caminho com o nosso irmão, a quem ofendemos, a quem traímos ou a quem tocamos. Jesus nos ensinou assim: busca o teu inimigo
e faz, e te resolve, né? Não recordo a expressão exata, mas enfim, ele falou em aramaico, né? Nós estamos aqui em português, mas acerta as contas com ele enquanto vocês estão aqui, enquanto estão a caminho, quer dizer, enquanto estão encarnados. Acerta logo as contas, não deixa passar isso para outra encarnação. É fácil falar, né? Nem sempre é fácil fazer. E nós, espíritas, somos quase perfeitos, né? Não, não somos. Nós somos tão imperfeitos quanto todas as pessoas. A diferença é que nós sabemos que somos imperfeitos e estamos aqui para estudar, para aprender a nos melhorar e fazer a cada dia um novo começo. E talvez fazer dessa encarnação uma encarnação diferente das anteriores, em que víamos só passando o tempo aqui, evoluindo um pouco, repetindo os erros. E é graças à doutrina espírita que nós realmente podemos fazer um novo começo muito importante, porque nós estamos aqui a passeio. Quem de nós está aqui a passeio? Quem veio aqui só para ser feliz? Só para ter alegrias, riqueza, prosperidade? Nós desejamos isso nessa época, né, do começo do novo ano. Paz, saúde, dinheiro no bolso, alegria. É muito bom desejar, mas nós sabemos que as nossas encarnações, a nossa desencarnação, não é só para isso. Não tem nada de errado em ser feliz e ter dinheiro no bolso, mas não é para isso só que nós estamos aqui. Então, muitas pessoas tiveram, não é Facebook não, é a minha cola. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de um novo começo. Dizem que Chico Xavier teve 6 adiamentos da desencarnação, graças à obra maravilhosa que ele fez. E nos deixou tantos ensinamentos, uma frase muito importante a respeito do recomeço, que é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar hoje a construir um novo futuro. Então, meus irmãos, a hora é essa. Não tem por que deixar para amanhã. O que é que nós precisamos para ser melhor? O que é? Eu estou fazendo essa pergunta a todos, mas não espero nenhuma resposta individual, porque essa pergunta é para que cada um responda a si mesmo. E não para mim, nem para o companheiro ao lado. Porque cada um aqui tem que saber aonde está errando e o que precisa melhorar. Aí os outros dizem: mas Jesus veio para nos salvar, morreu na cruz, deu sangue para nos salvar. Ah, então é assim? É só isso. Então a gente pode fazer toda besteira que quiser e está resolvido, tá? Uma vez um pastor evangélico me desafiou numa conversa, né, dizendo isso, afirmando isso: Jesus veio para nos salvar e é aí. Meu irmão, e se eu ofender alguém, como é que fica? Você já está perdoado, Jesus veio para nos salvar. Tá bom. E se eu bater meu carro no carro de outra pessoa, penso que eu preciso pedir perdão àquela pessoa. Eu preciso de perdão. Eu preciso me arrepender se eu fiz de propósito, ou se fiz por descuido, ou porque estivesse embriagado, etc. Então eu preciso me arrepender, porque eu errei. Pode ter sido casual, pode ter sido sem querer. Mas se eu fiz, se eu tenho culpa, eu preciso me arrepender e obter o perdão dele. E preciso reparar, eu tenho que pagar o conserto. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar de tudo. Vamos mais devagar, vamos buscar um entendimento. Se alguma coisa está contra o que ensina o Kardec, conforme o irmão ensinou, vamos ficar com Kardec. Mas ele também dizia: se alguma coisa estiver contra
o que está escrito na doutrina espírita e a ciência provar que algo da doutrina espírita está errado, fique com a ciência. Porque a doutrina espírita não é um monte de crendices. A doutrina espírita existe com base na realidade. Por isso nós dizemos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Eu, particularmente, prefiro mais chamar de ciência. Porque não adianta para nós dizer é assim porque é. Na época o Alfredo falou que era. Não. Quem sou eu? Eu não sou o dono da verdade. Eu só estou trazendo aqui um pouquinho que eu estudei. É muito pouquinho. Tá? Então nós precisamos buscar as comprovações. Também não precisamos chegar ao extremo de só tomo um remédio se eu estudar medicina para saber que realmente aquilo está certo. Também não precisa chegar tanto, né? Nós precisamos buscar a lógica, a sensatez. Nós também temos que dar um crédito de confiança a várias pessoas, alguns profissionais da engenharia, da medicina, da odontologia, enfim, das diversas profissões. Eu não tenho que estudar tudo para só fazer aquilo que eu comprovei. Também não é assim. Seria impossível. E, falando em ser impossível, nós que vemos falar nessa época, falar muito de Jesus no Natal, e ouvimos falar dos milagres de Jesus, entendo que nos cabe começar a pensar, já que estamos no nosso período novo começo, começar a pensar em algumas coisas e buscar a ciência. O meu recomeço importante foi quando encontrei a doutrina espírita e descobri que eu não sou esse homem de carne e osso. Eu sou um espírito imortal que tem alguns milhares de anos de existência e que tenho alguns milhares de anos mais, aliás, sendo imortal desde milhares de anos. Então a perspectiva de vida para mim começou a mudar a partir deste entendimento. Então, o fato de meu corpo morrer daqui a alguns anos não me causa mais temor, nem uma preocupação insustentável, como para algumas pessoas. É claro que eu sei que meu corpo vai morrer, mas eu não vou morrer. Isso, para mim, foi um recomeço importantíssimo. Porque passei a ter interpretações diferentes do mundo e da vida. Também foi um recomeço quando eu entendi Jesus. Porque eu pensava que Jesus era personagem inventado pela igreja para, a partir desse personagem, montar uma instituição gigantesca que nós sabemos, né? E que eu não preciso entrar aqui no mérito histórico, porque todos têm acesso à história, né? Sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre tudo que aconteceu. Então, aquele Jesus que eu ouvia falar, para mim, não existia. Para mim era invenção. Quando eu entendi Jesus, e eu particularmente entendi quando li o livro de Emmanuel e Chico Xavier há 2000 anos, foi aí que eu entendi. O que é, quem é Jesus e o que ele veio nos trazer. Para mim, foi o recomeço. Mas nós começamos todos os dias, em diversas situações. Quando nós entendemos quem foi Jesus e que o aniversário de Jesus, em 25 de dezembro, que nós comemoramos, que não necessariamente foi 25 de dezembro do nascimento, mas que é a data comemorada, eu comecei a entender que o aniversariante é Jesus e não Papai Noel. Porque antes eu confundia Jesus com Papai Noel. Porque desde que era criança, ouvia aquelas musiquinhas de Natal, mas eu só via o Papai Noel. Os brinquedos que eu gostava muito. E não é o aniversariante, não é Papai Noel. Aliás, esse Papai Noel, desculpa se eu vou acabar com
com a ilusão de alguns aí. Mas o Papai Noel de roupa vermelha e barba branca foi inventado pela Coca-Cola. São Nicolau, que representa o Papai Noel, era muito diferente. Se vestia de verde e dava dinheiro, ele era riquíssimo. Dizem, né? Pelo menos uma dessas histórias. se vestia de pele, não, era escuro, era cinza, era um limão. Como muitos homens bons existem, mas a fantasia, né, que nós conhecemos, gordinho, de barba branca, roupa vermelha, foi a Coca-Cola que inventou. E não é comércio. Ou não é comércio? Papai Noel é comércio. Então, meus amigos, não existe. Segura-se nas cadeiras. Esse Papai Noel não existe. E Jesus existe? Sim, Jesus existe. Mas Jesus vai voltar quando? Jesus não vai voltar porque ele não foi embora. Jesus é um dos criadores do nosso planeta. É o governador do nosso planeta. Ele não foi embora. O corpo físico foi embora. Mas Jesus continua entre nós. Então, outro ser encarnado é muito pouco provável que volte. E Jesus encarnado novamente é muito improvável. Porque as missões que ele pôde nos trazer encarnado há 2000 anos, ele trouxe. E nós não aprendemos ainda nem a metade delas. Porque ler apenas não é aprender. O que ele quer de nós? Que nós modifiquemos as nossas vidas de acordo com os ensinamentos que ele nos trouxe. E nós já fizemos isso? Eu tento. E essa é uma das características do espírita: se reconhecer imperfeito e se empenhar para melhorar. Mas para melhorar, nós temos que estudar. Estudar. E estudar todos os dias, se possível. Em grupo, sozinho, com livro eletrônico, com livro de papel, com audiolivro, seja como cada um escolher. Né? Mas, sem adquirir os conhecimentos e sem pô-los em prática, nós não vamos nos modificar e não vamos fazer um novo começo. Então, é disso que Jesus veio nos dizer, um novo começo, baseado nesses ensinamentos do Evangelho que nós espíritas estudamos, ou deveríamos estudar, né? Pelo menos uma vez por semana, durante o culto do lar, no mínimo, meia horinha por semana. Será que todos fazemos isso? Tomara que sim, né? Porque se não fizermos, nós não vamos ter a proteção que o culto do lar nos traz e os ensinamentos que vão nos ajudar. Gente, o Evangelho é tão cheio de ensinamentos, são tantos ensinamentos, que a gente lê o Evangelho. Quem faz o Evangelho, como lá em casa nós fazemos uma vez por semana, em média, a gente lê o Evangelho inteiro em um ano. Uma vez por ano a gente recomeça. E cada vez que a gente recomeça, cada item que nós passamos, de modo geral, nós temos outro entendimento daquilo que nós já estudamos, mas cada vez que passamos por ali, nós temos outro entendimento. E por quê? Porque nós começamos de novo todos os dias, de uma forma ou outra, em boas caminhadas ou em maus caminhos, mas nós começamos todos os dias. Nós somos mutantes. Nós não somos seres estáticos. Todos os dias nós absorvemos coisas boas e más, e isso tudo nos faz mudar. Assim como o rio muda a cada instante. Já passamos, porque eu passo todos os dias no Rio de Janeiro, diz isso quase todo dia: não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Por quê? A água que passou por mim quando eu atravessei agora já está claro. Se eu atravessar de novo, são outras águas que estão passando. Da mesma forma, nós mudamos um pouquinho, que seja todos os dias. Por isso que cada vez que nós lemos o Evangelho, nós encontramos interpretações diferentes.
Muito bem. Existem mudanças imensas que, por exemplo, nos ajudam a crescer e nos tiram pesos enormes da consciência. Quando nós entendemos que somos a lei de causa e efeito e que somos nós os responsáveis por nos redimir de nossos erros. Então não tem mais aquela história de vou rezar tantas Ave Maria, 200 Pai Nosso e vai resolver. Não dá. Não dá. Deus, na sua perfeição e na sua justiça, nos colocou aqui e nos trouxe um pacote de leis que nos ajuda, entre elas a lei de causa e efeito. Então Deus castiga. Menino, não faz isso que Deus castiga. Eu ouvi isso até essa primeira vez. Deus não castiga ninguém. Deus não precisa nos castigar. Deus tem mais o que fazer. Ele é tão grande, tão inteligente, que ao invés de estar de olho em cada um e castigar ou premiar, ele nos deu a lei de causa e efeito. Vai no automático, praticamente. Aí, ó, lei de causa e efeito. Você fez tudo direitinho, você vai ganhar um prêmio. Vai ganhar estrelinha, vai ganhar um sorvete, vai ganhar alguma coisa. Fez errado, vai ganhar um puxão de orelha, um tropeço, alguma coisa vai acontecer. Não é simples, não é justo. Aí a gente começa a entender a vida. Olha só que recomeço importante, quando a gente consegue entender coisas que a maioria das pessoas não entende. Por exemplo, uma criança de 1 ano de idade com câncer de pulmão. É fácil explicar isso para a maioria das pessoas? Não, não é. Ou a pessoa não entende, ou diz que Deus errou, Deus é injusto. Será que Deus é injusto? Eu prefiro ficar com a justiça divina. Quando eu entendo a reencarnação, eu posso entender que aquela criança, quem sabe, talvez, tenha cometido alguns erros, alguns procedimentos equivocados na encarnação anterior e chegou nessa encarnação para se redimir de erros de outra encarnação. Aí a gente começa a entender. Tem sentido. Faz sentido. Se não dizer, porque Deus quis, é porque Deus piscou o olho na hora que aquela criança foi gerada, Deus cochilou, Deus não é perfeito. Não. Não é assim. Quando nós não entendemos as coisas, é porque nós não temos conhecimento. Se eu chegasse com um aparelhinho desse aqui, imagine só, em Portugal, no ano de 1500, se eu pudesse viajar no tempo, chegasse lá, Felipe e eu, cada um com um aparelhinho desse, a gente se comunicava, tirava foto, mandava imagem e mostrava lá para ele. Aqui, meu João, bacana. O carioca estava do lado e dizia o quê? Bruxo, fogueira com eles. Ia para a fogueira ou ele? Claro que ia. Ou então ele dizia milagre. Isso é milagre. Por quê? Faltava conhecimento. Eu não sei nada de como fabricar eletrônica, como fabricar isso. Mas eu sei usar mais ou menos. Então eu já sei que isso não é milagre. Que não foi o bruxo que fez. Nós todos sabemos disso. Mas quando acontecia um eclipse solar, e o sacerdote indígena dizia, eu vou apagar o sol se vocês não fizerem isso assim assim. Ele já tinha um pequeno conhecimento de astronomia. Ele dizia isso, e quando começava o sol, a lua a passar na frente do sol, as pessoas achavam que ele tinha poder de apagar o sol. O que é isso, gente? Ignorância. Ignorância no sentido, não no sentido pejorativo da palavra. Ignorância o que é? Ignorar o fato, não ter conhecimento. Então, como nós somos ignorantes em determinadas situações, nós dizemos que é um milagre, que é o acaso, não entendemos. Milagre é uma das coisas fáceis, quando a gente quer enaltecer alguém. E por desconhecimento,
Muitas coisas são taxadas de milagre e não são. Eu recordo há cerca de quase 30 anos, uma cliente minha, que é médica, me disse que me fez um bate-papo, né? Ela me disse o seguinte: disse que teve um câncer, que estava em tratamento, mas que eu não sabia nada de espiritismo, nada. Eu cria na vida espiritual, cria em Deus, mas não tinha religião, não sabia nada sobre a doutrina espírita, só isso. E ela me disse que foi, não lembro onde, num determinado local, para fazer um tratamento espiritual. Esse tratamento teve êxito. E dias depois, quando ela voltou ao médico dela, o oncologista, que ele mandou fazer uma tomografia, o tumor tinha desaparecido. E o médico perguntou: e aí, o que aconteceu? Ela não sabia muito, né? Só disse que fez um tratamento espiritual por não sofisticar. Eu, na época, eu fiquei um tempo atrás, eu não acreditei nisso. Mas o fato é que ela continuou viva há alguns anos. Né? Então, o que algumas pessoas diriam? Foi um milagre. Mas não é milagre. Quando a gente diz que é milagre, é porque a gente não conhece. Aí quando a gente começa a aprender um pouquinho, estudar e entender que equipes médicas desencarnadas são capazes de fazer cirurgias no perispírito e no corpo físico, e até, em algumas situações, até sem a necessidade de um médium, sem nenhum instrumento, sem bisturi, sem nada. Isso pode acontecer e de fato acontece. E a gente diz que é milagre, não, é falta de conhecimento nosso. Eu já li um pouco a respeito, já sei que existe. Aí eu pude entender mais sobre Jesus. Eu vi situações, o meu sogro, pai de Marcos, coisa que eu não vou dividir, acho que visita em casa, meu sogro passou há anos atrás por uma cirurgia de troca da válvula mitral, uma das válvulas cardíacas. Uma cirurgia tradicional, peito aberto, abre externo, tira o coração, circulação extracorpórea, bota uma válvula artificial, durou mais uns 2 a 3 anos. Quando a gente ouve falar que em um determinado local é feita uma cirurgia espiritual de troca de válvula mitral, onde a equipe cirúrgica desencarnada ela substitui, ela faz um transplante de válvula sem abrir o peito, desmaterializando a válvula original, o músculo está aqui, desmaterializa, e no mesmo instante materializa uma nova válvula mitral ectoplasma, sem interromper a circulação e sem abrir o peito. E depois, essa mesma equipe rematerializa a válvula defeituosa fora do corpo do doente, quentinho e sanguinolento, e bota na mão do médico encarnado que estava do lado e outros médicos mais. Bota aqui, Paulo César, leva para o laboratório. Milagre não é ciência. É uma ciência que nós ainda não conhecemos. Nem os médicos comuns encarnados de hoje ainda conhecem. Alguns sim, alguns trabalham com isso. Por exemplo, lá de Luiz, que já deve acabar. Muitos médicos encarnados trabalham lá, junto com as equipes desencarnadas. Então, isso aconteceu lá no Laje Luiz. Esse é só um exemplo, muitos outros casos assim aconteceram. Aí eu começo a entender: Jesus fez milagre? Eu já começo a entender que não. E Jesus era, naquela época, 2000 anos, um médico muito mais avançado cientificamente do que os nossos melhores médicos de hoje, encarnados. Como é que uma pessoa vai fazer enxergar um cego de nascença sem conhecer a anatomia do globo ocular? Não existe mágica. Os chamados mágicos, em palcos e shows, fazem tudo bem feito. Não foi o caso de Jesus. Ele fez andar um paralítico, isso foi um milagre? Não. Ciência.
Ele conhecia muito mais do que nós conhecemos hoje de anatomia, de sistema nervoso, de sistema ósseo, de sistema muscular. Então é ciência. Olha só quanta coisa nós temos para começar de novo, enquanto há informações. Ah, mas todo mundo pode ser curado dessa maneira? Teoricamente sim, na prática não, dada a justiça divina, ou seja, a lei de causa e efeito. Quem tem merecimento pode receber um tratamento assim e ser curado. Quem não tem, não adianta. Pode ir lá na casa espírita, na Laje Feliz, no Hospital Espiritual de Florianópolis, Minas Gerais, se não tiver merecimento, não vai poder acontecer com essa pessoa. Então nós temos o que fazer? Conquistar o merecimento. Bom, evoluindo, errando menos e acertando mais. E fazendo mais o quê? Praticando a caridade. Porque fora do Espiritismo não há salvação, não é isso? Não. Nós, para nos melhorar, nós não precisamos ser espíritas, não precisamos ser umbandistas, católicos, candomblecistas, nós precisamos evoluir individualmente, errar menos, acertar mais e fazer caridade. Aí sim, fora da caridade não há salvação. Mas o Espiritismo existe, graças a Deus, a Allan Kardec e a tantos outros irmãos, a Jesus, a tantos irmãos que fizeram essa doutrina, que é uma luz nas nossas vidas. Mas por que ela existe? Por que nós precisamos do Espiritismo? Porque somos ignorantes. Porque precisamos evoluir. E é graças a todo esse conhecimento que esses irmãos benfeitores trouxeram para nós que nós estamos conseguindo melhorar um pouquinho. Porque o dia que nós já soubermos tudo isso, tivermos superado todas essas dificuldades, nós não precisaremos de espiritismo, de igreja, de centro, de nada, de nenhum apoio desse tipo, porque já seremos perfeitos. Ou Jesus criou alguma religião? Qual foi a religião que Jesus criou? Nenhuma. Jesus já nasceu dentro de uma religião. Jesus era judeu, porque tinha que encarnar em algum lugar. Então foi escolhido o quê? O povo judeu, porque era o único povo monoteísta, o único povo que adorava um só Deus. Então foi escolhido aquele povo, foi escolhida a família, a genética, importantíssimo para o corpo físico, para suportar um espírito com a vibração de Jesus, não podia ser um corpinho fraquinho, doente. Então Maria foi escolhida, José foi escolhido, não foi à toa. Não existe nada à toa nem por acaso. Tudo muito planejado. Então Jesus nasceu naquele corpo físico, né, e nos trouxe tantos ensinamentos, mas não pôde passar tudo o que ele podia. Ele pretendia para nós, por isso, a promessa do Consolador, que foi o Espiritismo há 150 anos. Porque na época nós não estávamos preparados para entender tudo que Jesus dizia. Então, veio a nova oportunidade para um novo começo há 150 anos. E estamos nós aqui. Desde que ouvimos falar da doutrina espírita, vindo buscar alguma coisa que nos ajude a ser melhor. Mas muitas pessoas conseguem realmente vencer as dificuldades. Nós temos muitos exemplos aí que são do nosso conhecimento do dia a dia, não? Como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e tantos outros irmãos que conseguiram superar, conseguiram se melhorar, apesar de eles mesmos se dizerem seres imperfeitos. Chico dizia sempre: eu sou apenas uma formiguinha nesse mundo que eu devo e das menorzinhas. Humildade. Então, meus irmãos, exemplos nós temos. E vou falar de um exemplo que é bem atual e que é muito importante se nós queremos nos melhorar. Não basta estudar o Espiritismo, não basta parar de falar palavrão, parar de trair, parar de enganar os outros. Né? São coisas importantes, ser menos egoísta, tudo isso é muito importante, mas não é só isso.
fazer caridade e respeitar a vida é muito importante. Então, eu vou falar para vocês de uma mudança, um recomeço que aconteceu para muitas pessoas e que é o tema dessa camiseta que eu estou usando. Nós aprendemos que a vida encarnada começa no momento da concepção, no encontro do espermatozoide e do óvulo, que eu ouvi na escola, né, há mais de 40 anos, que acontecia que o mais forte é o que conseguia nadar mais veloz e chegava lá e fecundava o óvulo. Já aprendi quando era o bicho nasce. Aquele que chega e fecunda é o que está programado. Porque eu não tenho essa cara, essas orelhas assim à toa. Tudo isso foi programado. Né? Você não tem essa aparência à toa, esse corpo físico desse jeito à toa. Cada um de nós é resultado de uma programação muito detalhada, muito complexa. Imagine se para construir um microfone desse são necessários engenheiros de uma indústria para construir automóveis, né? Aviões, que são indústrias muito mais complexas, e o nosso corpo é muito mais complexo do que tudo isso. Tão complexo que os médicos encarnados hoje, no ano de 2015, os melhores médicos não conhecem o fundo do corpo, tanto que não conseguem tratar de todas as doenças. A cada dia descobrem mais coisas sobre o corpo humano. Então, quer dizer que o nosso corpo é muito mais complexo do que uma nave espacial, do que um telefone celular. E se o nosso corpo é complexo, alguém projetou. Deus deu tudo, muito bem. Mas Deus tem uma escala de trabalhadores. Não existe um setor de planejamento de corpos antes da gente encarnar. A nossa encarnação é planejada. Né? Tudo é planejado. Nós chegamos aqui com uma diretriz traçada, linhas gerais, não um destino traçado totalmente, senão nós não teríamos o livre-arbítrio. Mas as linhas gerais são traçadas. Aí tudo é planejado e vai acontecer a concepção, quando você vai encarnar, houve encontro dos espermatozoides do óvulo, o espírito veio e encarnou. Legal. Daria 2, 3 meses, a mãe resolve que não quer ter aquele filho e parte para o aborto. Isso acontece há séculos. E, ultimamente, no Brasil, a legislação teve uma mudança muito importante. Vou falar para você um pouquinho. Nós aprendemos que a encarnação acontece no momento da concepção, portanto, na hora que é formado o ovo, a união do espermatozoide com o óvulo, e ela se completa no momento do nascimento, assim aprendemos. Então, não importa se aquela vida física tem o tamanho de uma cabeça de alfinete, de um grão de arroz, de um grão de feijão, de um ovinho de codorna, ou se está maiorzinho, não importa, é uma vida completa. Aquilo ali, aquela sementinha menor que uma cabecinha de alfinete, não vai virar um saco, não vai virar uma alface. Ela vai, ao cabo de 9 meses, nascer como todos nós aqui. Então é uma vida que está aqui. No Brasil, a lei diz que o aborto é crime, penalizado, portanto tem prisão certa. Entretanto, até recentemente nós tínhamos 2 exceções, que era o aborto decorrente de estupro e em caso de risco de morte da mãe. Esses casos são admitidos, embora continuem sendo crime, não são penalizados. Então, na prática, é como se fosse legal, embora não seja. E recentemente nós tivemos a aprovação de mais um caso, que é o do feto anencefalo, o feto sem cérebro.
O que está acontecendo é que muitos hospitais públicos, inclusive, estão abortando à vontade. Declara que é médico, faz um acordo com o médico. E se ele declarar que é anencefalo, vai. Se a mãe declarar que foi vítima de estupro, não estão nem pedindo registro de ocorrência policial. Declara lá no prontuário hospitalar que foi então fazendo à vontade, matando gente à vontade. Por causa de tudo isso, surgiu em Brasília, há cerca de 7 anos, uma entidade chamada Movimento Nacional pela Cidadania Brasil Sem Aborto. E as pessoas desse movimento têm como objetivo acompanhar as votações do Congresso Nacional de projetos de lei favoráveis e contrários ao aborto. Aqueles favoráveis para ir lá protestar e os que são contrários ao aborto para ir apoiar. E também fazer o lobby dos gabinetes dos deputados e senadores. Então, pessoas do movimento Brasil Sem Aborto estão trabalhando. São todos voluntários, evidentemente. Além disso, promovem marchas em favor da vida em Brasília, todo mundo tem uma. No Rio de Janeiro tem acontecido também, vai ter uma provavelmente em maio do ano que vem. Eu estarei nela. Marta e eu, minha esposa e eu, ingressamos no movimento há pouco tempo. E outro objetivo, quer dizer, o movimento já está estabelecido em vários estados do Brasil, com o objetivo de acompanhar votações também nas assembleias legislativas estaduais. E eu já fui lá, participar de uma, votando contra, quer dizer, me manifestando contra o cartão vermelho, discurso de deputados favoráveis ao aborto. E também fazer palestras em escolas de nível médio, esclarecendo as jovens sobre as consequências do aborto, porque a maioria não sabe nada. A maioria está usando o aborto como se fosse um meio contraceptivo. Nada, mas não é assim. Se a gente precisa saber que está matando, que está assassinando. E aonde que está a história do recomeço? Há cerca de 2 anos, passou nos cinemas do Brasil um filme, um documentário, produzido pela sobrinha do pastor Martin Luther King, chamado Blood Money, que no Brasil recebeu o nome de Aborto Legalizado, esse filme. Eu assisti no cinema. Mas hoje está no YouTube, qualquer pessoa pode baixar no YouTube, e eu recomendo que todos assistam, para que vocês vejam a indústria que surgiu nos Estados Unidos a partir da legalização do aborto. A indústria de morte que existe lá. Mata-se crianças até a véspera dos 9 meses de idade, das formas mais revoltantes possíveis. Revoltantes para nós que somos favoráveis à vida. Né? Então, assistam, para vocês verem se aconteceu lá, o que nós podemos esperar no Brasil, na terra do povo esperto. E os lobbies que acontecem em prol do aborto são de empresas, hospitais, médicos riquíssimos que querem legalizar para quê? Para fazer muito mais. Então essa história de que, se não legalizar, corre o risco de pegar uma infecção, porque a clínica é clandestina, vai continuar existindo clínica clandestina, gente. Vai continuar existindo. E sempre vai ter alguém que vai preferir, ao invés de pagar, sei lá quanto, nós digamos, 10 mil num hospital de luxo, vai preferir pagar R$500 com um açougueiro. Vai continuar existindo, não vai ter jeito. O que nós precisamos é levar informação às pessoas. E esse documentário foi feito graças ao recomeço de alguns profissionais do aborto nos Estados Unidos. Pessoas que entenderam que estavam errados, donos de clínica, e profissionais, enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem que trabalhavam nessas clínicas e que no documentário contaram tudo. Olha, não vai de estômago cheio assistir o filme, não. Porque pode dar náusea. Náusea vai dar, mas pelo menos. Enfim, essas pessoas já começaram. São pessoas que mataram milhares e milhares de seres e resolveram recomeçar. E eles têm mérito mesmo.
O mérito de informar ao mundo a essa realidade terrível, né? E o mérito de parar de errar. É um dos ensinamentos que nós aprendemos, né? Quem errou não erre mais, quem traiu não traia mais, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, quem fez aborto não faça mais, e assim sucessivamente. Então, para nós melhorarmos, é fundamental parar de cometer esses erros sucessivos que nós cometemos. E quantos de nós cometemos erros certamente menos importantes do que trabalhar numa clínica de aborto, ou sermos traficantes de droga, ladrões profissionais, políticos corruptos. Mas quantos erros nós cometemos no dia a dia ao não chamar a atenção da caixa de supermercado quando ela dá o troco errado e a gente acha que é esperto? Nada fica sem consequência. A lei de causa e efeito é uma lei divina. E se ela é divina, ela é perfeita. O Deus é perfeito e é justo. Não adianta, gente. Se ficar com 10 centavos na caixa do supermercado, de alguma forma você vai pagar por isso, por esse engano. Se a pessoa se enganou, qual é a nossa obrigação? Dizer: olha, desculpa, você errou no troco. Eu errei, errou, você me deu dinheiro. Está aqui. Ou você não registrou essa mercadoria. Passou coisa dessa na minha caixa, às vezes uma coisa passou. Ou então vamos parar de comer biscoito e largar o saco vazio no mercado? Quem nunca fez isso? Quem nunca abriu um potinho de iogurte no mercado, bebeu a garrafinha e largou para lá? Quantas pessoas fazem isso? Não estou dizendo que todos nós fizemos, não. Mas a gente vê nos mercados essas coisas, essas embalagens vazias. E se elas estão lá, porque alguém fez. Então, essas pessoas acham que isso é banal, que não é nada. Bem como botar um gato de luz no poste. Não é nada. Não tem dono. Tem ele. Como que não tem dono? Existe uma empresa por trás que tem dono, que tem empregados, que paga salário. Aquela eletricidade tem dono, sim. Ou então eu vou botar um gato no posto de gasolina para sugar a gasolina no meu carro. Se tivesse como fazer isso, mas lá é mais difícil porque tem empregado tomando conta. Não é porque não tem ninguém tomando conta do poste que eu posso chegar lá e botar o gato no mundo. Ou como condomínios grandes do Rio de Janeiro fazem, põe gato de eletricidade, gato de água, ou água, condomínios de centenas de apartamentos. Esse aí não é um gato inocente. Eles quebram a rua para encontrar o cano, botar uma ligação para destino, não é inocente. Quando é que nós vamos parar com isso? E o morador não percebeu que a conta de luz é baixinha. Conheço uma pessoa que foi morar num apartamento, ele não sabia que tinha um gato. A pessoa que quebrou o apartamento dele, para ele, tinha um gato lá no quadro de luz e tal, no Rio de Janeiro. E só notava que a conta de luz, embora deixasse o condicionador de ar ligado no verão, o dia inteiro, a conta era tão pouquinho. Olha, se a conta era baixinha, alguma coisa estava errada. Quer dizer, ele não fez aquele gato, mas também ficou na dele. Sei lá quanto era, mas não. Se fosse ter o ar-condicionado ligado todo dia, desse R$300 por mês, estava pagando 80, devia ter se passado, né? Até que um dia a Light foi lá e pegou esse outro baixo, uma pessoa boníssima, conheço, parente meu, pessoa boníssima, um amigo para tudo, para toda hora, mas ele não se mexeu, se acomodou naquela coisa estranha. Estava pesando no bolso, não se importou. O que aconteceu? A Light montou e como fez um cálculo estimado dos anos que passaram, das contas dos últimos anos, deu uma conta enorme para pagar, e teve que pagar. Porque é furto, é crime.
gato de luz é crime. Então a gente tem que parar de errar, parar de cometer esses crimes. Pegar as frutas do mercado e comer também é errado. Ah, só vou experimentar. Conheci uma pessoa que viajava muito antigamente, no tempo que as companhias aéreas tinham serviço de bordo bom, serviu um voo a se jantar, a Vale que era campeã. Em todos os pratos, copos e talheres, tinha uma marca da companhia, eram todos de ótima qualidade. Essa pessoa fazia coleção, tinha em casa vários copos, talheres, pratinhos. Uma vez eu perguntei, mas você trouxe isso? Bom, é souvenir, lembrança, assim, mas isso não é seu, é da companhia. Ah, mas pô, eu também nunca roubei isso, eu pedi ao comissário, né? O comissário era dono disso. Aí ele ficou pensando, nunca fez por maldade, mas não pensou. O comissário de bordo do avião não é dono da companhia aérea, ele é só um empregado. Ele não pode dar o que não é dele. Então a gente tem que parar e pensar, estamos agindo certo ou agindo errado? E o dia para começar de novo é hoje. Nós não devemos deixar para amanhã. Hoje é o dia. Amanhã nós já perdemos. Se deixar para amanhã nós já perdemos. Então temos que fazer hoje tudo que a gente possa fazer hoje. Eu conheço alguns espíritas, claro que eu não vou mencionar nome, que dizem o seguinte: não, mas eu já melhorei isso, eu já melhorei aquilo, eu sei que eu preciso melhorar isso aqui, mas vou deixar para a próxima encarnação, deixa para a próxima, continua com isso aí, tudo bem. Acomodou. Eu entendo que nós não podemos nos acomodar. Não vamos viver uma preocupação mental e ficar as noites sem dormir porque eu tenho que dormir. Não, também não é assim. Nós virar uma neurose. Mas nós não podemos ser lenientes conosco mesmos. Se eu sei que estou errando, eu tenho que parar de errar. Se eu tenho consciência de que estou agindo errado, eu tenho que parar de agir errado. Senão eu vou fazer o que? Vou perder a encarnação. Vou repetir o ano, se fosse uma escola, não vou passar de ano. Então, sem transformar isso numa neurose, vamos sugerir, eu conclamo a todos aqui a começar a mudar. Hoje, agora. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Nós que agradecemos.